Olá, poderoso. Olá, poderosa. Aqui o professor Renato Martins. Mais um vídeo aí de geografia para a gente aumentar aí nosso conhecimento, né? Vamos estudar hoje, vamos falar hoje, vamos debater, vamos discutir sobre a região sudeste. E vamos focar aí nos aspectos físicos do sudeste, né? O sudeste aí que é uma das principais, mais importantes regiões do Brasil do ponto de vista econômico e político. Então é importante a gente iniciar os estudos aí destacando essa perspectiva dos aspectos físicos naturais da região, até para a gente entender depois algumas dinâmicas, né, socioeconômicas da região no próximo vídeo. Então, basicamente aí dentro do contexto dos aspectos físicos, né, a gente pode já começar a destacar que é uma região de relevos elevados, tem aí uma média de 500 metros acima de altitude, e é uma região de convergência de massas de ares polares e tropicais. Então, você tem uma grande influência aí de massas de ar e do relevo no contexto da dinâmica da paisagem climatobotânica, né? É uma região com grande diversidade de vegetação, de biomas e também de clima. Então, uma área que tem suscetíveis espaços ali propensos à geada, então áreas com clima com inverno mais rigoroso, com áreas com média pluviométrica mais elevadas, áreas com médias térmicas mais altas. Então você tem uma mistura muito grande ali desses aspectos. E aí a gente vai discutir para entender essa evolução desse contexto, né? Basicamente, algumas referências, alguns livros, inclusive, trazem, por exemplo, o termo de paisagens ou relevo mamelonares. Então, o que seriam esses relevos mamelonares? Nós temos aqui, pela classificação do Aziz Absaber, né? Inclusive, ele chama de domínio de mares de morros. Então, essa visão, né? Essa paisagem que nós temos aqui, ó, da Serra das Araras, no Rio de Janeiro, exemplifica muito bem essa característica, né? Essa dinâmica aqui dos morros arredondados, mamelonares. O Aziz Absaber, inclusive, ele usava o termo de meias laranjas, né? Então você tem aqui uma influência da umidade do oceano no contexto, no processo do intemperismo que atuou nessa região desde as primeiras eras geológicas até hoje. Então essas formações mais arredondadas está relacionada ao processo de erosão e intemperismo que se desenvolveu ao longo aí desses milhares e milhões de anos, e relacionado muito ao contexto da umidade do oceano, criando essa influência nessa paisagem dos mares e morros. Então, por exemplo, aqui outros aspectos da paisagem, né? Região da Serra da Canastra, Minas Gerais, São José dos Campos, em São Paulo, também com as formações arredondadas de mares e morros, e as planícies litorâneas. Então, a gente também tem que destacar aí as áreas litorâneas, na verdade, são importantes áreas de depósito de sedimento, né? São planícies ali que recebem sedimentos. Então, aqui no mapa das principais estruturas de relevo, a gente consegue aqui, ó, destacar o litoral, que é a região onde predomina as planícies, também é o único lugar, e, de forma geral, o que nós temos? Predomínio de relevo de planalto. Essa porção aqui do número 1, que representa principalmente a área de relevos mamelonares, que são os mares de morros. Então, você tem aqui, nesse agrupamento de rocha cristalina, formação de planaltos arredondados. Diferente, por exemplo, nesse grupo do número 3 aqui, que já é uma área de rocha sedimentar e é uma área de planalto. Só que esse planalto já faz parte, né, do planalto Champados da Bacia do Paraná. Então, essa área já tem um relevo mais aplanado, mais tabular. Então, essa perspectiva está relacionada principalmente à estrutura rochosa e à influência climática no processo do intemperismo. E outras áreas aí que correspondem também à formação de depressões, que são as áreas mais baixas, né, de conexão aí de diferentes tipos de planaltos. Então, a gente consegue ter estruturas cristalinas e estruturas sedimentares nessa região. Aqui o corte, né, que ele exemplifica ali, né, no sul de São Paulo, né, entre A e B aqui, a gente consegue identificar nesse perfil. Então nós temos ali, ó, o Rio Paraná,
e a estrutura sedimentar. Essa estrutura sedimentar ali, ela é formada por rochas antigas, e inclusive nessa composição dessa bacia sedimentar ocorreram derrames basálticos que deram origem a um importante tipo de solo da região, né? Então, esses derrames basálticos, né, as erupções vulcânicas deram origem à rocha basáltica e a decomposição da rocha basáltica favoreceu a formação de terra roxa, né, que é um dos solos mais férteis do Brasil. E a gente encontra predominantemente aqui na região sudeste, parte da centro-oeste e sul do país. E aí, além, né, dessa estrutura, a gente pode visualizar aqui o contexto da formação das rochas cristalinas, né, principalmente ali justamente nas áreas de planaltos e serras de leste e sudeste. E aí, nesse contexto, a gente consegue identificar a formação das escarpas e da cuesta, né? Então, a cuesta aqui é característica de área de desgaste. A cuesta e a escarpa são duas formações de relevo que correspondem a um degrau na superfície. A diferença é que a cuesta está associada a um processo de erosão, de desgaste da superfície, que remeteu a esse processo, a essa formação de um degrau. A escarpa já está relacionada a formação estrutural geológica daquela área. Então, esse degrau que a gente tem aqui nas áreas de serras, Planalto, Serra Leste e Sudeste, são degraus que decorrem da estrutura geológica, então são chamadas de escarpas. Já que na bacia sedimentar das Chapadas da Bacia do Paraná, já entra num contexto, a transição do Planalto, da Bacia do Paraná para a depressão periférica aqui, já é uma área de desgaste e erosão, então forma uma cuesta. Então, para a gente fazer aí esse sentido de diferenciar as duas, né? Essas duas formações de relevo. Então, aqui a gente tem um processo de altimetria, né? E a gente consegue perceber exatamente uma área mais elevada justamente aqui na formação de serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então, aqui é a formação da Serra da Mantiqueira, a Serra do Mar, que compõe aí essa estrutura de rochas cristalinas, que são denominadas, né, geomorfologicamente falando, dos mares de morros, os relevos mamelonares ali. Então, são formações mais arredondadas, mais desgastadas e receberam muita influência da umidade do Oceano Atlântico, né, como eu tinha destacado antes. E essas elevações do relevo próximo ao litoral, elas contribuem muito para a formação da chuva orográfica na região, somente ali região de São Paulo, né, chamada Terra da Garoa. Então, essa configuração, essa perspectiva é decorrente aí a esse degrau, a essa escarpa que existe próximo ao litoral, que força as massas de ar que vêm do oceano a ganhar uma certa altitude, e essa altitude vai interferir diretamente na temperatura. Então, com uma temperatura mais baixa ali no topo desses planaltos, vai ocorrer a condensação e a precipitação concentrada nessas áreas. Isso faz com que nós encontremos uma diversidade muito grande, né, em vários sentidos dos aspectos naturais. Aqui as regiões hidrográficas, né, do Sudeste, predominantemente a gente tem a Bacia do Paraná. Então, a Bacia do Paraná, ela compreende a maior parte da região, principalmente aqui no estado de São Paulo. Pega ali o sul e o Triângulo Mineiro, né, o sul de Minas e o Triângulo Mineiro, e aí nós temos as bacias secundárias, que envolve ali parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí em Minas Gerais também, né? E além das bacias secundárias, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco. Então é interessante, muitas vezes a gente associa a bacia do São Francisco só ao Nordeste, né? Mas o Rio São Francisco, ele nasce aqui, ó, próximo ao sul de Minas Gerais. Então existe uma integração hidrográfica muito grande na região sudeste. Aqui, abordando já a perspectiva do clima, né, você consegue identificar aqui, por exemplo, né, o clima predominante é o clima tropical de altitude, então que pega ali regiões de São Paulo, Minas Gerais e até do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Praticamente todos os estados da região existe aí essa contribuição do clima tropical de altitude.
O norte lá de Minas Gerais, que é a região do Vale do Jequitinhonha, corresponde ao clima semiárido. Então, é uma extensão do clima semiárido sobre o norte de Minas Gerais. Aí, além do clima tropical de altitude, o outro clima que tem aí grande abrangência é o clima tropical. Inclusive, a gente encontra, né, cerrado nos estados do Sudeste, principalmente em São Paulo e Minas Gerais. E aí, o cerrado está associado diretamente ao clima tropical nessa perspectiva, né? Aí, além do clima tropical de altitude, você pode encontrar em algumas classificações o clima subtropical, que é a influência ali da massa de ar polar atlântica, né, que predomina na região sul e atinge também o sul do estado de São Paulo. E no contexto também da região sudeste, a gente tem o tropical litorâneo. Então perceba aí que existe uma diversidade de clima muito grande para uma região única. Então você tem o tropical litorâneo, o tropical de altitude, o tropical típico, o tropical semiárido e o subtropical. Então, uma diversidade, uma variedade de clima muito grande, justamente por essa conexão de massas de ares diferentes, então massa de ar polar, massa de ar tropical atlântica, com essa variação também de altitudes no relevo daquela região. E essa variação de clima traz, consequentemente, o quê? Uma diversidade vegetacional considerável. Então, nós temos ali a vegetação litorânea, que corresponde a mangues, a vegetação de duna, a Mata Atlântica, que predominava, né, que existia com grande ali, exuberância na região litorânea. E aí, a partir da região litorânea, o que você encontra? A mata tropical. Em algumas classificações, eles acabam juntando mata tropical e mata atlântica, né? Então, acaba sendo ali quase o mesmo bioma, mas existem peculiaridades em relação a esses biomas. Nas áreas mais altas predomina a vegetação de campo e além dessas formações, né, o norte de Minas Gerais, que corresponde lá ao clima semiárido, a gente encontra a Caatinga, lembrando lá, Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. E oeste de Minas Gerais, em algumas porções de São Paulo, também a gente encontra o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil. Então, você perceba aí que, além da diversidade climática, a gente tem uma diversidade vegetacional considerável para essa região. Aqui, para a gente ter uma visualização mais genérica, né, da Mata Atlântica ou Mata Tropical, o Cerrado, Caatinga e vegetação litorânea. E aqui, para a gente fazer uma análise, né, do que existe realmente hoje de áreas preservadas. Então, a maior parte da região é a área antropizada, a área que sofreu a intervenção humana e já não corresponde mais ao bioma original. A Mata Atlântica, por exemplo, na região é o bioma mais degradado que nós temos, não só na região sudeste, mas no Brasil como um todo, né? Aqui algumas paisagens que a gente pode destacar da região sudeste e essa diversidade, né? Tanto da questão do relevo, quanto também aí da questão da vegetação, né? Então, a vegetação de mangue ali presente no litoral, a vegetação da Mata Atlântica, o cerrado, os campos, né? E as áreas de vegetação de altitude, e a região ali do Vale do Jequitinhonha, que tem essa transição também da Caatinga para com o Cerrado. Então, basicamente, a gente tem aí esse panorama. Espero que você tenha aprendido aí, espero que você tenha entendido. E ficamos para o próximo vídeo. Até mais. Abraço geográfico.